na sala dele, que era perto da minha, levei ele para a minha sala para evitar aglomeração. E eu falei, pô, cara, o que deu na tua cabeça de você entrar? Você arrombou a porta do diretor, a porta está fechada, pô. Eu falei, que você não sabe o que aconteceu. Pô, então me explica o que aconteceu. Ele pegou, voltou com uma folha e um calhamaço de folha. E essa folha estava escrito: em 10 dias, se não for resolvido o problema, vou entrar com um processo de cessão de lucro, porque vou ter que paralisar a minha fábrica. Uau! Quem é o cliente? O cliente é a maior usina de açúcar e álcool do Nordeste. Pô, cara, mas o cara está aí hoje, mano. Não, mas tem histórico. Aí pega, vira outra folha, veio histórico. Há mais de 3 meses que o cara está reclamando. Há 5 meses que tinha pedido a reposição. A máquina nossa, o nosso equipamento estava parado. A produção dele estava prejudicada. Por conta disso. Só que tinha outro. Eu falei, pô, peraí. Mas tinha um outro equipamento igual, como se fosse backup. Eu falei, bom, há quanto tempo esse equipamento está aí? Pegou a ficha do equipamento e mostrou. Esse equipamento está aí há 10 anos. Bom, e qual é a validade do equipamento? A validade do equipamento é de 5 anos pela nossa matriz. 5 em 5 anos você tem que fazer uma revisão e você fala, pô, o cara está com 10. E a outra máquina está quanto? A outra está comprando as duas juntas. Eu falei, pô, vai parar. Eu falei, vai parar. É por isso que ele está falando que vai processar a empresa. E uma recomendação que eu tinha assistido na minha admissão nessa empresa. Olha, você pode errar em qualquer coisa, menos numa coisa. Nunca erre um governo, qualquer que seja. Não queremos imposto atrasado, não queremos problema com o governo. Essa é uma política mundial da empresa. Ok. E o presidente comigo mandou embora. Falei, não, estou analisando. Aí eu comecei a analisar todos os problemas que ele tinha, porque o calhamaço, eu vi que era um monte de pedido. Falei, pô, mas faz isso daí, me faz isso aí. Tudo pedido que é equipamentos, dispositivos nacionais, que é comprado aqui, e os pedidos que são importados. O cara fez. Mentira, o valor era fantástico. Todas as pendências de faturamento. As pendências de faturamento, isto é, o pedido está lá, é só entregar o pedido que está faturado. Era valor 30% do faturamento mensal da empresa, de tanto atrasado que estava. Aí eu vi que a situação realmente era muito mais ampla do que o zóio arregalado desse rapaz. Comecei a procurar as relações que tinha, etc. Tal. Ele falou, bom, se chegar rápido, resolve? Ele falou, não resolvo porque eu dependo da assistência técnica. A assistência técnica não é minha, é da engenharia. E a engenharia atende a produção e não atende a mim. Então, comecei a analisar tudo, pró e contra, etc. Tal. Cheguei para o presidente da companhia, falei para ele, tem uma reunião quinta-feira, eu quero te apresentar um trabalho que é um pouco difícil para mim poder explicar. Provavelmente eu vou precisar de ajuda. Então, eu gostaria que você marcasse meia hora a minha parte, o meu assunto, resolvo, e depois você me dá meia hora para... E combinando com o rapaz, né? Você vai fazer o seguinte, você vai subir, às 10 horas, 10h30 você sobe, a secretária vai estar avisada, não arrombe a porta, manda ela bater na porta e avisar que a pessoa a pessoa que está esperando, veio aqui, está esperando a entrada. E o senhor autoriza. Na hora que ele entrou, mudou a cara do presidente. Ele olhou para mim, sabe, sem entender. Aí eu peguei e falei, a hora é minha, não é? Temos uma hora. Essa hora, eu quero que ele te explique alguma coisa aqui que eu não vou te explicar com clareza. E ele começou a expor. E eu mandei ele fazer 2 folhas. Uma de produto, de vendas, do que está vendido e não entregue, não faturado, no mercado nacional, e o que é importado. Entregou as 2 folhas para ele. O zóio dele começou a ficar alto. Agora eu falei, entrega a folha de resumo. Entregou a folha de resumo. Na hora que ele viu, ele falou, não é possível que está acontecendo isso na minha empresa.
Aí eu peguei e falei, olha, agradece a quem você quer mandar embora. Bom, só resumindo, reunião urgente com todos os diretores, reunião, voltou para a sala, falou, você vem comigo, né, pedindo para mim. Você fez todo esse estudo? Eu falei, fiz todo o levantamento. Então, agora, importando tudo isso aí, está resolvido? Eu falei, não está resolvido, não. Porque depois vai ser outra briga. Vai ter ele, encarregado de setor, vai ter que brigar com o diretor de engenharia. Ele vai ter que brigar com o diretor de produção. Ele vai ter que brigar com o diretor de suprimentos. É uma briga desonesta, né? Então, vamos fazer o seguinte, para resolver o problema, agora é minha parte. Está aqui a solução. E o que é isso? Pô, você quer aumentar mais uma diretoria? Eu falei, não, quero fazer uma diretoria. Por quê? Essa área é uma área de pós-venda. E em pós-venda nós somos zero. Zero. Pergunta para todos os diretores de venda, 3 diretores de venda, pergunta para eles para ver o que eles têm de a impressão. Só estraga a venda, a área de serviço, a área de peças. Eu falei, a área de serviço vai colocar um diretor, no lugar de fazer manutenção, que só corretiva nós fazemos, vamos fazer uma manutenção preventiva. E que tal você também fazer uma manutenção preditiva? Uhum. Porque assim, com a preditiva, você vai apoiar muito vendas, engenharia. E vai ser uma atividade não só que vai estar na cara a cara com o mercado, né? Como... Bom, aprovado. Admite o homem aí que vamos aprovar. Primeiro ele falou para mim, entra você. Eu falei, não, é uma área de engenharia, eu não tenho os conhecimentos necessários, vamos ter que admitir alguém que tenha... Né? E assim foi criada a área, criei a área. Maravilha, olha. Eu fico pensando, né, que hoje em dia se comenta muito a questão do etarismo nas empresas. E ouvindo teus depoimentos, ouvindo essas histórias que você está contando, eu acho que fica claro para todo mundo o quanto de conhecer, o que é essa experiência acumulada, como a que você tem, como é que isso pode, de alguma forma, nas empresas, muitas vezes com pessoas com 50 anos, 60 anos, serem dispensadas pela idade cronológica, sem levar em conta todo esse aprendizado que não se aprende na escola. Sim. Isso se aprende no dia a dia, na prática. São coisas que você vivenciou e teve que encontrar soluções em situações das mais adversas. Como é que pode dispensar uma coisa dessa, todo esse conhecimento, toda essa experiência prática acumulada? Isso é uma perda, isso é um ativo de uma organização que não pode simplesmente ser tratado por um critério da idade cronológica. Exatamente. Veja, esse problema da longevidade é uma briga minha de muitos anos, 20, muitos anos. Briga no bom sentido, Sim. Não briga no mau sentido, né? Algumas delas foram realmente discussões acaloradas, principalmente junto ao sindicato, junto à Fiesp, junto à ABMAC, que é uma associação de fabricantes de máquinas e produtos nacional, que eu tive muito contato, participei inclusive em negociações sindicais. Começou já isso muito tempo atrás, né? E começou com o sindicato, com que o sindicato determinou que a partir dos 45 anos era obrigado a ter aviso prévio de 45 dias para o acima de 45 anos. Eu contestei isso. O meu sindicato era o Sindicato Metalúrgico de São Paulo, né? Eu tinha muito contato com o presidente do sindicato. Falei, pô, isso é um absurdo, cara. Você vai obrigar a demitir pessoas, como acontece com um office boy. Quando chega nos 18 anos, a empresa não renova porque vai servir exército. Poucas, naquela época, né? Então eu falei, pô, isso vai ser uma desativação total. Então, veja, essa preocupação já veio desde quando saiu isso. E eu sempre fui contra. Sempre fui contra. E aconteceram casos curiosos, né?
Porque nessa última empresa que eu trabalhei, foi pego um projeto grande, mas violento, um projeto com contrato leonímico, com uma empresa paraestatal. O contrato era um absurdo. Se botar vírgula no lugar errado, a multa é 10 vezes. Somando todas as multas, ficava 10 vezes maior que o valor do coisa. Tá? Então, tinha que ter um controle rigoroso e tinha que ter algumas modificações para fazer dentro da empresa, principalmente na parte de fabricação. Então, me chamaram, expuseram um projeto, falaram, bom, como é que você pode contribuir? Vamos analisar como é que está a carga de trabalho de todas as áreas. E fui incumbido disso, fui na área de engenharia, é projeto novo. Como é que você está? Não estou, eu tenho só 5% de tempo disponível nos próximos 6 meses, por exemplo. Tá? Ia na parte de produção, a produção está totalmente, nós estamos em 3 turnos, totalmente realizado, não tem nada. Pô, aí você vai numa área, não tem jeito. Bom, só tem uma coisa para fazer primeiro. O projeto tem que sair. Então, vamos fazer o projeto, vamos criar um grupo de trabalho para o projeto. Até o nome específico do fabricante, do cliente, né? Projeto CHESF. Admite um coordenador, porque o gerente de engenharia tem que estar ocupado no dia a dia e nos projetos novos que entraram. Então, abri a vaga de coordenador, fiz o processo total, né, com headhunters. Graças a Deus, eu trabalhei com os melhores naquela época, os melhores, mas... E só que teve um problema. Né? Na hora que vieram 30, 40, dos 30, 40, eu entrevistei, junto com a empresa de seleção, os 30, 40, selecionamos 5, os mais, que nós combinamos assim por um processo de parâmetros, né, de avaliação deles e do meu, tá? Unimos para poder ter uma qualificação mais justa e não opiniões diferentes. Pegamos 5 e trouxemos para a empresa. Aí o presidente tinha que entrevistar os 5. Né? O presidente não era só presidente, a gente fazia lá, a gente judiava dos candidatos, fazia ele passar por diversas áreas, né? Para ele conhecer já de cara quem era as feras que ele tinha que enfrentar. Então, chegou no final, o presidente, que ia ser subordinado a ele, né, diretamente, escolheu a pessoa, tchau. Me pediu, falei, qual é a sua opinião? E nós dois, escrito, né, não foi falado, escrito. O meu é este, o teu é este. Então, vamos ver o teu, vimos o dele, e vimos o meu. O dele era uma pessoa de 48 anos, que tinha trabalhado em loja de varejo, tá? Não tinha a experiência profissional, mas ele tinha um baita de um conhecimento, um know-how violento em termos de projeto. Tá? Uhum. Quando falo de varejo, era de indústrias para empresas de varejo. Não era uma complexidade nossa. Tá? Eu falei, ok, mas tudo bem. E o meu foi o outro. Eu escolhi um outro, 27 anos. Eu falei, pô, mas por quê? Eu falei, porque esse cara aqui, ele não está totalmente formado, nós temos as condições de formar, tem bom potencial, esse já está formado e está no caminho dele, ele vai seguir esse caminho reto. Esse daqui pode depois subir tranquilamente aí, o Morro do Japi. Né? Bom, admitiu, o cara entrou, sucesso. Sucesso total. Quando terminou toda a montagem do equipamento, no cliente, lá no Nordeste, a equipe inteira da empresa, toda a parte de engenharia presente, era turnkey. Turnkey era só podemos falar depois de ligar a chave e de funcionar. Ligou o sistema, funcionou perfeitamente. Saíram da reunião, que é coisa que tem que fazer relatório de qualidade, isso aqui, saíram da reunião aprovado para poder faturar as parcelas correspondentes, etc. Para voltaram com, né, uma satisfação plena. Então, foi
eu fiz um squad em 1980. Isso. E, curiosamente, esse profissional depois se tornou o diretor de engenharia, cansou e falou, não, eu quero só cuidar da minha especialidade. Liberou a vaga e esse diretor, esse que não era diretor, era coordenador de projeto, Acabou passou assumindo. a ser diretor de engenharia. Então, mais um ponto positivo, porque aí não era a minha decisão, era a decisão do presidente. Né? Mas você fez uma opção pelo mais jovem, por qual fator? O que fez, por exemplo, você falou que o de 48 tinha experiência. Tinha, mas a capacidade a energia dele era uma empresa um pouquinho complicada, tá? Era uma briga constante. Na verdade, você estava buscando uma adequação do profissional à característica da empresa. Que aguentasse pressão altíssima, não era pressão alta, era altíssima. Mas o mais novo não teria menos condições em relação a ele? Eu fiz o teste. Fiz o teste. Você tinha avaliado já? Fiz o teste. E eu fiquei até com medo. Ele é um grande amigo meu. Ele, até hoje... Ou seja, você não estava decidindo pela idade. Você estava decidindo pelo perfil. Pelo perfil. Entendi. Ok. Quer dizer, pela idade foi outro caso. Foi outro caso que eu peguei. Ele também admitiu, entrou, fez um grupo de trabalho e depois se tornou diretor também na empresa. Sim. Tá? Mas veja, esse de maioridade, quando admiti, houve contestação. Pô, o cara tem 58 anos. 58 anos. Ele era militar aeronáutico, engenheiro aeronáutico, tinha, em termos de disciplina, uma conduta já de militar, tá? E a coisa precisava sair realmente firme, não podia ter desvios, etc. E o rapaz resolveu o problema totalmente. Mas eu fui contestado. Pô, você pegou pela idade. Falei, não, mas naquela época lembra, 45 anos, o sindicato falava. Então, não, porque eu vou que mandar. Falei, pô, não vai mandar embora. Essa pessoa vai ser útil para nós. Na hora que teve o clique lá, funcionou, aprovado, aí eu fui com o presidente da empresa. Falei, você não falou que era problema de idade, e agora? Ernesto, realmente você tem cases muito bacanas. Me diz uma coisa, você chegou um momento da tua vida que você entrou numa aposentadoria formal. Na verdade, como é que foi essa transição? Na verdade, como é que foi essa transição a transição foi o seguinte, nessa empresa multinacional que eu estou trabalhando, foi em 86, a minha família tinha saído de operário para empresário. Então, ela tinha uma ferramentaria de plástico, sua ferramentaria, tinha uma injeção de plástico e tinha comprado uma outra empresa. Aí chegaram para mim e falou assim, sabe aquele presente? Mano, te dou a direção dessa empresa para você, você vai lá... Vai lá e assume. Fui falar com o meu presidente da multinacional, falei, pô, eu não queria te perder, etc. Ele foi contra a minha saída. Quantos anos você tinha na época? Em 86, eu tinha 44 anos. 44 anos. E aí, então, eu peguei e fui para essa empresa. Foi um revés, né? Comecei a fazer, verificar, etc. Me apresentaram as documentações que tinham disponível, comecei a analisar o que era a empresa, como foi fundada, como foi o crescimento, etc. Tinham 5 empresas no Brasil, sendo que a maioria em Campinas, era bolsa de sangue. Então, comecei a analisar, 3 meses, vou pegar tudo, etc. De repente, batem na porta. Veio uma notificação para assinar pessoalmente. Peguei, assinei, era oficial de justiça, peguei a notificação, assinei, ele foi embora. Então, estava lá um protesto da empresa. Falei, papagaio. O que será isso? Nunca me falaram, né? Aí liguei para o meu irmão, para o outro sócio, vocês têm algum conhecimento? Não tem conhecimento. Okay. Então, não tem jeito. Aí peguei,
Eu já tinha achado que eu tinha me livrado do paletó e gravata. Botei paletó e gravata e compareci no Fórum de Campinas. No balcão, tal, sou empresa tal, etc. Tal, meu cartão está aqui. Você agora é da empresa? Sou agora o diretor da empresa. Pô, mas é bom, mesmo porque o senhor vai ficar muito tempo aqui. Como assim? Não, deixa eu pegar esse papel aqui para o senhor. Pegou, foi lá pegar uma notificação. Imposto atrasado de 3 anos. Uau. Já estava a revelia. Eu peguei, analisei aquilo, etc. Falei, bom, eu vou ter que pegar um advogado para ver isso daqui, para ver qual o procedimento que eu tenho de poder negociar, renegociar ou variar. Aí daqui a pouco vem, a menina voltou, falou, o senhor precisa de mais alguma coisa? Eu falei, pô, me disse, você falou uma coisa interessante para mim. Se era só essa que eu ia ver? Ela falou, tem um montão. Fiquei uma semana. Todo dia, ficar meio-dia na fábrica, né? E meio-dia no fórum. Levantei tudo. Se eu fazer uma relação, vamos dizer que a empresa valia 1.000 em valor de mercado, né? Valuation. Valuation. Na hora que eu peguei os valores nominais dos impostos todos, que eu peguei, mais atrasado ainda, dava 15 mil. Eu sei. Cheguei para o meu irmão, voltei e falei, filho, perde o que você deu de entrada, devolve porque você não vai conseguir salvar essa empresa. Não, que não tem que ir lá, o sócio dele começou, não, porque eu vou resolver, deixa comigo, okay? Vai contigo. Foi no Estadão, fez uma reportagem no Estadão, ele, sócio dele, meteu o pau no Ministério da Saúde. Inconcebível, porque bolsa de sangue é uma coisa vital, que eles estão implicando com o Estado, exagerando em imposto, blá, blá, blá. O que aconteceu? Uma semana depois, cargo de oficial de justiça, rádio, televisão, na porta da fábrica, pedindo para falar comigo, desci, falou, lamentavelmente, eu tenho que te informar que a fábrica está sendo interditada. Como interditada? Não fizemos nada, eu estou aqui, assumi agora, estou aqui analisando as coisas para ver como a gente vai resolver. Não é nada disso. A interdição é a mão do Ministério da Indústria e Comércio e do Ministério da Saúde. Não é só tua. Todos os fabricantes de bolsa de sangue no Brasil têm que interromper a produção. Lacraram, simplesmente lacraram. Tudo. Nossa. Tudo. Então, eu fui para ajudar. Você foi, já pegou um abacaxi para... Aí eu peguei e comecei a dar consultoria nas outras empresas que meu irmão tinha. Ele já tinha injeção de plástico e coisa, comecei a dar orientação lá na empresa. E aí depois eu participei com um grupo de consultores, né? Que é uma empresa de consultoria. Eu entrei com eles para fazer algumas consultorias específicas, né? E eu acho que até você teve uma relação com o pessoal dessa coisa. Um deles era Luiz Fernando Portela, sim, tá? Que era a pessoa que admitia na Alfa Laval, era meu estagiário. Era teu estagiário. Brigo com ele até hoje. E então começamos a fazer algum trabalho disso. Eu ajudava o meu irmão e comecei em consultoria diversa. Então fui consultoria financeira, comercial. Quer dizer, na realidade, você fez uma transição gradual, vamos dizer assim, para um outro tipo de atividade. Mas não foi tão gradual, porque eu não esperava que lá ia... Que pegasse aquilo, né? Não, bloqueou e não abriu mais. Não abriu mais. E então eu tive que optar por alguma coisa e dar o meu expertise de reorganização de empresas, etc., para ajudar as outras empresas a fazer. Mas a minha consultoria nunca era uma consultoria consultor. Qual é o seu problema? Eu vou procurar solução. Não. Qual é o seu problema? Onde estão as dificuldades? O que você pensa do seu problema e aonde você quer chegar? E como você quer chegar na tua ideia? Então,
era uma consultoria muito participativa. E realmente era do começo ao fim. Tanto que a maioria deles, quando terminava o projeto, implanta, está aqui o projeto, tá? Cumpri meu contrato, ajuda a gente a implantar. Em muitas empresas, sabe o que eu fiz? Eu fui o diretor da área que estava sendo implantada, sem poder de decisão. Eu me recusei e falei, não, decisão não, eu posso passar um visto para dizer que eu vi. Se eu passei um visto, eu estou de acordo. Mas a decisão é da empresa. Da empresa, porque eu não tenho nenhuma relação com a empresa. Então, isso daí me deu uma gama muito grande. Então, vamos dizer, era caso a caso. Não era, por exemplo, o que hoje quero fazer. Não é? O que eu quero fazer é alguma coisa que continuo fazendo, né? Continuo fazendo, mas uma coisa que eu quero fazer é de divulgar de maior amplitude. Por quê? Você tem algumas dificuldades do hoje o problema maior da vida, né? Já que nós estamos hoje num hub de inovação, e o maior problema que tem hoje é de inovação, né? No mercado, entre outros, né? Não estou dando prioridade, mas é o principal. Que tendência que o mercado vai ter que vai provocar a empresa, querendo ou não querendo, a se modificar, a se adaptar. Então, entra o problema de adaptabilidade, de flexibilidade e de buscar caminhos. Ou você dá caminhos, consultor, ou você cria a pessoa, ajuda a pessoa, e esse é o foco principal que você está atuando hoje. Eu adoro, de poder orientar as pessoas para que elas sigam e definam os seus caminhos. Me diz uma coisa, Ernesto, você, com toda essa história, em algum momento, depois dos 60 anos, perto aí dos 70, você chegou a se questionar do ponto de vista de manter esse tipo de atividade que você faz, ou você nunca pensou no parar? Porque existe um conceito, muitas vezes, de que a aposentadoria seria parar. E isso daí, muitas vezes, deixa as pessoas, principalmente quem foi muito ativo profissionalmente pré-aposentadoria, ele acaba entrando num processo extremamente desgastante do ponto de vista emocional, porque ele não vê uma perspectiva, não tem mais aquele protagonismo que ele tinha quando estava na ativa, e muitas vezes ele não consegue enxergar a alternativa do que ele poderia fazer. E você, aparentemente, não teve esse... Você foi se adaptando, foi buscando novas oportunidades, surgiram, quer dizer, não surgiram por acaso, surgiram pelo seu trabalho, e você continua ativo hoje. Qual é o segredo disso? A vontade de viver. Amigo Vincenzo, eu não tenho idade, eu tenho vida. Isso. Esse é um problema. Por quê? Olha, se eu fosse relatar no meu currículo todos os cursos, tirando os cursos de formação, tá? Os cursos formais, administração de empresa, na ESPN, se eu for, eu vou preencher umas 10 páginas. Se você fala, você tem certificado? Tenho, mas não sei aonde, também não vou procurar. Eu nunca fui. Mas em toda atividade em que eu participei na vida, eu sempre procurei me inteirar de me atualizar primeiro. Quer dizer, você nunca parou de se atualizar. Nunca parei. E às vezes encontro com críticas ferozes, tá? Com críticas ferozes. Por exemplo, de você ser chamado de maluco. Porque quando eu fui participar de um estudo, que você também está dentro, todo mundo fala, você tem mentoria? Não sou mentor ainda. Né? Mas eu já acompanhava coach. Eu acompanho até hoje. O meu amigo Jerônimo Telme até hoje acompanha. Você fez? Eu falei, pô, não fiz, mas eu fiz outra coisa. Eu me inscrevi no curso de física quântica. Com um brasileiro, ele é físico quântico teórico, e eu vou aprender física quântica. Mas por que física quântica? Você é louco. Você não sabe fazer cálculo. Eu falei, não, o meu objetivo não é cálculo, não. Estou aprendendo para saber qual é o efeito que a física quântica dá na vida da gente. E principalmente na atividade profissional. Então, você vê, uma coisa que não tinha diretamente um foco, hoje tem, tá? E eu já me interessava, e me interesso sempre por esse assunto. E fui fazer. Quando cheguei em casa, então, você imagina o que aconteceu, né?
A minha esposa, que nós somos recém-casados, só há 57 anos, estamos indo para o mais um, né? E, pô, é louco, não tem sentido. Não tem. E ainda por cima foi mentorado pelo físico quântico. Eu saí de São Paulo, fui para Curitiba para ser mentorado por ele. E aí depois que eu fui fazer o curso de mentoria. Aí fiz 3 cursos de mentoria. Tá? Então, aí continuei em física quântica comportamental, com um novo que até hoje acompanho, né? Que é muito interessante, muito próprio para isto, que é a análise do comportamento humano numa visão eles falam da visão quântica, mas é uma visão num outro nível de como realmente o comportamento interfere na atividade pessoal, tanto de caráter pessoal como principalmente que hoje é um dos grandes requisitos que as empresas fazem. E só para você ter uma ideia, eu tinha um projeto que eu tinha feito profissionalmente para a empresa que eu trabalho, em função do problema de inovação, né? De criar produtos, de fazer a gestão estratégica, de definir o caminho, estruturar, ensinar as pessoas que caminho a empresa seria mais ideal para a empresa, né? E pelas dificuldades que tinha, eu comecei a analisar os problemas. E tinha um problema sério dentro da inovação. Que o mercado internacional, isso é estudo internacional, não é meu, não. Mas tive que analisar e me aprofundar nele, que 80% a 90% de todas as inovações não dão um resultado positivo. Sim. Então eu comecei a analisar por quê. Um era a falta de recurso, outro era a falta de pessoal. Quando eu falo recurso financeiro, falta de pessoal, muito mal estabelecida a ideia, ou desenvolvida a ideia, etc. Mas uma delas me deu um norte, que era o seguinte, que as ideias que haviam sido feitas e iniciadas na inovação não tinham sido analisadas devidamente no processo de criatividade, pela viabilidade, pela validade da ideia, isto é, a ideia é boa, e pela viabilidade, isto é, ela é possível de ser executada. E daí, então, comecei a me aprofundar nisso, encontrei uma solução realmente joia, né, que deu atenção, apliquei. Tá? O estudo está aqui, não publiquei ainda, mas eu apliquei na vida real. O sucesso foi muito bom. Tá? Tenho 2 exemplos fantásticos disso. Quando eu conto, o pessoal fica... então, está testado. Tá. Então, agora é o seguinte, esse projeto que eu estou fazendo é um projeto de tirar a visão empresarial do tete a tete, face a face, o 1 por 1, porque agora vai ser 1 por todos. Tá? Uma divulgação maior, uma amplitude maior de colocação das coisas, né? Em que eu estou fazendo isso daí. E, se Deus quiser, vamos esperar o mês que vem, o próximo mês, isso está sendo implantado. Ernesto, olha, eu acho, infelizmente, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas eu queria pedir uma última coisa, porque realmente a conversa contigo a gente levaria horas aqui. Que recado você daria para o pessoal que está nos assistindo, com base na tua experiência, para alguém que está começando hoje a jornada profissional, mas também para aqueles que estão chegando numa idade, em torno de 50, 60 anos, e que vão viver mais 40, pelo menos, e que, de alguma maneira, não tem muitas vezes clareza do que atividade que eles poderiam estar fazendo, porque muitos vão precisar voltar para o mercado de trabalho, continuar no mercado de trabalho, por uma questão financeira. Normalmente, a pessoa se aposenta e hoje ela tem uma perda de 30% a 40% do valor que ela recebia. Se ela não conseguiu acumular um patrimônio suficiente para se manter, além dessa renda da pensão, poder se manter, para manter o padrão de qualidade de vida, ela vai precisar buscar outras alternativas profissionais, seja empreender, seja voltar para um emprego, para poder, de alguma forma, se manter. Esse fenômeno da longevidade, das pessoas terem uma expectativa maior, a questão
também que as empresas estão enfrentando hoje, e deve se agravar, porque nós tivemos uma mudança na composição etária da população. Está nascendo menos gente, as pessoas estão vivendo mais e, de alguma forma, você também não tem tanta gente contribuindo para o sistema previdenciário. Então, tem uma série de variáveis que estão mudando, são mudanças que vêm acontecendo hoje na sociedade e que muitas vezes vão... a pessoa não pode simplesmente pensar, eu vou me aposentar e vou ficar parado. Ok, se ele puder, tiver um patrimônio, ele vai fazer o que ele quiser e não tem nada de errado. Desde que aquilo lhe dê satisfação, tudo bem. Agora, e para as pessoas que, de alguma forma, precisam, chegam nessa idade e precisam, de alguma forma, se manter, ou porque querem, porque gostam e estão fazendo algo que as realize, ou porque realmente precisam. E o mercado, muitas vezes, ainda não tem, hoje, uma visão de aproveitar a experiência acumulada desses profissionais. Que mensagem você daria para essas pessoas? A mensagem, ela na verdade, exige uma condição que independe de idade. Né? Depende realmente de ser consciente, depende de ser, isso estou falando no campo pessoal e também profissional, tá? Sim. De ser consciente, de procurar hoje, principalmente, estar no presente. Muita gente vive no passado e outras pessoas vivem no futuro, esquecendo que o futuro só tem um meio de acontecer no presente. Né? Então, existe essa possibilidade de, por mais que a gente faça projeção futura, a incerteza é total, tá? Total. Então, a qualidade de vida, primeiro, é fundamental. E, além disso, você tem que ter o espírito de atualização permanente. Eu digo para você e te afirmo, eu, todo dia, pelo menos 3 horas, eu estou tirando sábado e domingo, né, senão apoio da mulher, mas 3 horas eu dedico à atualização. Ou seja, durante o expediente de trabalho, ou seja, na hora que eu ligo a televisão lá e fica passando não sei o quê, que depois eu desligo porque não vi nada, mas eu estou me atualizando com informações importantes, com fontes importantes, porque o que tem de variedade, infelizmente, o conteúdo, principalmente daqueles que falam coisa, assim, né? opa, eu tenho a forma para você ganhar 10 milhões por dia, ou 10 milhões por mês, tá? E isso daí eu saio longe, porque se eu tivesse essa forma, não daria para ninguém, só eu executaria. Mas isso é importante. Tem que ter consciência, tem que ter um bom caráter, procurar aprimorar o caráter. Tá? Por quê? Acima de uma idade, a tendência natural, o que é? A gente tem uma vantagem enorme. Nós somos o maior fruto que uma árvore pode dar, porque nós estamos ficando amarelinho e maduro. E a nossa maturidade, pela experiência de vida, pelo autoconhecimento que nós temos, pelos conhecimentos que exigiram que a gente se atualizasse, nós temos a maior média de maturidade profissional, embora a maturidade não tenha problema de idade, tá? E também, consequentemente, de sabedoria. Existe um estudo que há muito tempo eu li, em que fala o seguinte: você tem os dados, que são meramente dados. Um conjunto de dados torna uma informação. A informação dá uma sentença, ou um princípio. O princípio dá a ciência. A ciência consolida e dá a maturidade, é a confirmação. É quando você aplicou aquilo que você se conscientizou. E depois vem o próximo passo. Se você aplicar a maturidade, vai ensinando, vem a sabedoria. Então, são os degraus para mim que eu aplico. Tá? Então, na verdade, a vida é assim, a vida é em ciclo. Né? Todo mundo debate em termos de geração. E eu falo que geração é geração. Na verdade, existe ciclos. Eu fui da geração de loucos, cara. E sempre a cada novo ciclo você tem um novo começo. Eu fui da geração do Elvis Presley, do hippie, amor, paz, tem guerra até hoje. Tá? Então, no fundo, tem uma evolução de cada geração
Tem a geração, mas tem também os ciclos que vai transformando. E nós não podemos parar de fazer. Por quê? A inércia é inimiga da perfeição e é uma baita de uma porta para o diabo. Com certeza. Então, a coisa assim, vamos continuar trabalhando. Você falou em mais 20 anos, ok, você está modesto, tá? Eu com 81 estou esperando mais 40, tá? É isso aí. Vamos em frente. Bom, Ernesto, realmente eu queria muito te agradecer. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai tirar muito proveito dessa tua explanação, dessa tua experiência, dessa jornada rica que você teve, não apenas do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de vida mesmo, de vida, de relacionamento, de caráter. E eu acho que isso deixa um grande legado de aprendizado para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Ernesto. Sou eu que agradeço imensamente, agradeço a oportunidade, estou à disposição e realmente afirmo para você, eu não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. Por isso não posso parar. É isso aí. Gente, muito obrigado. Olha, por mais uma edição, com certeza eu estou satisfeitíssimo, porque ouvir o Ernesto é um aprendizado constante. E convido vocês a assistirem os nossos próximos episódios. A gente está, a cada 15 dias, a gente está produzindo um novo episódio, trazendo mais novidades, trazendo outras experiências. Muito obrigado por vocês terem nos assistido.